Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Neo Energia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.neoenergia.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer download da apresentação no link enviado pelo chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no Q&A na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na sua tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Neo Energia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Neo Energia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelastegui, CEO da companhia, e Leonardo Gatelha, CFO da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui. Muito obrigado, operadora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por estarem conectados para a apresentação de nossos resultados do primeiro trimestre de 2025. Sou Eduardo Capelastegui, CEO da Neo Energia, e mais uma vez estamos muito orgulhosos do que iremos compartilhar aqui com vocês. Estão aqui comigo Solange Ribeiro, diretora vicepresidente de Regulação Institucional e Sustentabilidade, Leonardo Gadela, CFO, Giancarlo Bassão, diretor executivo de Operações, Juliano Pansanato, diretor executivo de Controle Patrimonial e Planejamento, e Renato Gosa, nosso diretor de RI. Como sempre, faré uma breve apresentação passando pelos principais destaques do período e Leonardo apresentará com mais detalhe os resultados. Em seguida, passaremos as perguntas e respostas e no final fecharé com as conclusões. Iniciando a apresentação, na slide número 3, temos os destaques do resultado do primeiro trimestre. A energia injectada, considerando a geração distribuída, performou muito bem em nossas áreas de concessão, crescendo 3,6% no trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. As despesas operacionais, como de costume, seguiram controladas, crescendo somente 3% em relação ao ano anterior. Portanto, bem abaixo da inflação. Já o EBITDA atingiu 3,7 bilhões de reais, com crescimento de 6% no trimestre, reflexo da dinâmica de maior mercado, bom desempenho operacional dos ativos e controle de gastos. O CAPEX atingiu 2,2 bilhões de reais no trimestre, o que levou nossa RAB líquida nas distribuidoras ao patamar de 41 bilhões de reais. Na frente de rotação de ativos, anunciamos a venda de 50% do lote de transmissão Itapuana, mais uma operação com nosso parceiro GIC, que gera muito valor para a Neo Energia e seus acionistas e reforça nossa estratégia de desalavancagem. Por outro lado,
tivemos éxito tamén nos procesos tarifarios de abril deste ano. A Neoenergía Coelba e a Neoenergía Coser tiveron reajustes tarifarios anuais con incremento das parcelas B de 8,1% e 6,6% respectivamente, impulsionados pelo alto IGPM e, no caso da Neoenergía Coelba, pela melloría da cualidade ao cliente vía factor X. Ya a Neoenergía Pernambuco pasou pela revisión tarifaria cuadrianal que, de entre outras cousas, posibilitou, en primer lugar, a incorporación integral na base de remuneración dos investimentos realizados ao longo dos últimos 4 anos. En segundo lugar, ao incremento do WACC regulatorio, que pasou para 8,06%, e, en tercer lugar, a un incremento da cobertura das perdas, que pasou de 0,9% de cobertura tarifaria, pasando de 15,2% para 16,1%, con un incremento, de novo, de quasi 1% de maior cobertura tarifaria. Todos estes factores, no caso de Neoenergía Pernambuco, representan un incremento de máis de 300 millóns de reais no EBITDA da distribuidora, cando comparado ao EBITDA do ano anterior á revisión. Estamos falando de un incremento de máis de 20% no EBITDA da distribuidora. E esa solidez regulatoria está alineada ao pedido que fiximos neste trimestre de renovación anticipada das nosos 4 concesións de distribución elegíveis, que son Neoenergía Coelba, Neoenergía Electro, Neoenergía Coserni e Neoenergía Pernambuco. Pasando para a slide número 4, podemos ver agora a evolución de nosos proxectos de transmisión. Comenzando por os lotes de decembro de 2018, o lote Guanabara, con 95% de avance físico, ya ten un treso concluído e energizado con inicio de RAPI de 65 millóns de reais agora en maio. En cuanto o outro treso se encontra en implantación con RAPI de 100 millóns de reais prevista para o terceiro trimestre deste ano. No lote de Vale Itajaí estamos con 87% de avance físico e ya temos 58 millóns de RAPI en operación que foron liberadas en 2024. Agora, no final de abril, especificamente hoxe, estamos concluindo máis 2 tresos que corresponden a máis 90 millóns de RAP adicional, llegando con isto a 56% da RAP liberada de todo el lote. Finalmente, concluiremos o proyecto no segundo semestre de 2025, cuando liberaremos os restantes 116 millóns, llegando a unha RAP total de 265 millóns no lote de Vale Itajaí. No lote de Morro de Chapeo, do leilón de 2020, o avance físico ya alcanza 97%, e ya temos 105 millóns de reais de RAP liberada, quasi 50% total. Ainda liberaremos os 112 millóns de reais restantes no segundo semestre de 2025, concluindo o lote con unha RAP superior aos 200 millóns de reais. Sobre os lotes gaños no leilón de junio de 2022, está a entregar o maior de todos, o lote 2 de Alto Parnaíba, con todas as obras avanzadas con 72% de execución. Temos neste lote ya 7,4 millóns de RAP liberada e liberaremos os 400 millóns restantes no segundo semestre de 2025. Por tanto, ao longo de 2025 teremos liberado cerca de 900 millóns de nova RAP, atingindo a relevante marca de quasi 2 millóns de RAP total operada no final deste ano 2025. Desta forma, estaremos finalizando noso ciclo de investimentos en transmisión que inició en 2017, como os señores saben. Vamos agora ao slide número 5 para falar un pouco da operación de Itabapoana. Como vocês viran algunos días, anunciamos a venda de 50% del lote de Itabapoana para JC, reforzando así nosa parcería, que agora conta con 9 activos na subholding, con 50% de participación de cada uno dos socios. O JC continúa
con o dereito de primeira oferta para os activos e construción. E na medida que entren en operación, se inicia un proceso de avaliación caso a caso. Falando especificamente da transacción de Itapuana, recebemos 127 millóns de reais pelo 50% do equity e, adicionalmente, desconsolidamos dívida líquida no valor de quasi 600 millóns de reais. Encerramos nesta operación un múltiplo de Enterprise Value RAP superior a 9 veces e unha TIR real do comprador abaixo de 8%. Por tanto, unha operación que novamente agrega moito valor para a Neoenergia e para todos os seus accionistas. Agora, vou pasar a palabra para o noso CEO, Leonardo, que vai fornecer máis detalles sobre os resultados do primeiro trimestre de 2025. Leo, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Vou iniciar a análise do resultado do trimestre pelo slide 7, onde vemos aqui o resultado consolidado da Neoenergia. A evolução da margem bruta nesse trimestre foi de 6% contra o primeiro TRI de 24, alcançando 4.942 milhões. Esse aumento se explica principalmente pelo maior mercado das distribuidoras. Continuamos apresentando uma forte disciplina de custos, com crescimento de apenas 3%, fechando o trimestre com um total de despesas de 1.064 milhões. O EBITDA apresentou um crescimento de 6% no trimestre, e já o EBITDA da caixa, uma redução de 1%, alcançando 2.781 milhões, reflexo do reajuste negativo pelo IGPM da parcela B das distribuidoras no ano passado e do novo contrato de Termopernambuco, e foi parcialmente compensado pelo maior mercado, como eu mencionei. O EBITDA de redes representou 93% do EBITDA consolidado e o de geração e clientes 7%. E o lucro líquido da Neoenergia no trimestre foi de 1 bilhão e 1 milhão, uma queda de 11% na comparação com o primeiro TRI de 24. Passando para o CAPEX, no slide seguinte, realizamos um total de 2.200, portanto, no ritmo do nosso plano de investimento para o ano. E como nos últimos trimestres, o CAPEX foi praticamente todo em redes, representando 98%. Nesse TRI, os destaques foram 1.300 em distribuição, na expansão e na melhoria da rede, e 869 milhões no avanço das obras de transmissão. Passando para o slide seguinte, o slide 10, a gente entra aqui na performance operacional do segmento de rede. Vemos a variação da energia injetada nas nossas 5 distribuidoras, que, como já divulgado ao mercado, apresentaram um bom crescimento no trimestre, mesmo na comparação com o primeiro TRI de 24, que já tinha sido um trimestre forte, com temperaturas elevadas. No consolidado, o crescimento foi de 3,6%, incluindo a GD. O número total de consumidores atingiu 16,7 milhões, portanto, um incremento de 294 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Slide 11. Passando para a performance de perdas, tivemos mais um trimestre com uma boa evolução no índice de perdas. Apenas em Brasília, que tivemos uma piora pontual no início do ano, em razão das fortes chuvas, que fizeram com que deslocássemos as equipes para o estabelecimento para o restabelecimento do fornecimento de energia, mas que esperamos recuperar ao longo do ano. A partir do segundo trimestre, como podem ver no gráfico, teremos importantes ganhos de cobertura de perdas, tanto pelo ajuste da GD, como pela revisão de Pernambuco, com aumento de 0,91 ponto, e com isso caminhamos para ter 4 das nossas 5 distribuidoras enquadradas no limite regulatório. Passando para o slide 12, observamos que no primeiro TRI de 25, a PCLD alcançou 146 milhões, portanto, ela se manteve bem controlada em relação aos trimestres anteriores, e nos gráficos abaixo, vemos que o índice de arrecadação apresentou também boa trajetória em todas as distribuidoras em relação aos últimos trimestres. Slide seguinte, passamos para os indicadores aqui de DEC, os indicadores de qualidade, DEC/FEC, nas nossas distribuidoras, que seguem uma trajetória de queda, e todas elas perfeitamente enquadradas nos patamares regulatórios. Falando agora no slide 14, no resultado do negócio de redes, observamos agora no primeiro TRI uma evolução de 11% na margem bruta, como eu mencionei, explicada pelo melhor mercado,
As despesas operacionais no trimestre apresentaram um crescimento de apenas 2%, portanto, uma performance muito boa. O EBITDA de redes, com isso, cresceu 12%, e o EBITDA da caixa de redes alcançou 2.588 bilhões, portanto, 5% acima do primeiro TRI de 2024, apesar do reajuste negativo da parcela B pelo IGPM, como mencionado no início. No quadro da direita, vemos a abertura entre distribuição e transmissão, onde o EBITDA da caixa da distribuição cresceu 2%, e o de transmissão apresentou um crescimento de 168% pela entrada de novos projetos. O EBITDA regulatório dos ativos de transmissão foi de 223 milhões, sendo 121 milhões dos ativos 100% Neoenergia e 102 milhões da JV com GSI, que contabilizamos por equivalência patrimonial. Passando para o slide 16, temos o resultado do negócio de geração e cliente, lembrando que ele consolida os segmentos de renováveis e liberalizado. Nesse primeiro TRI, o EBITDA desse segmento foi de 263 milhões, impactado negativamente por conta de Termopernambuco, que no primeiro TRI de 24 ainda estava sob o contrato anterior, que possuía uma margem bem superior. No lado direito, temos a abertura por linha de negócio. O EBITDA de hidráulica no primeiro TRI foi de 136 milhões, sendo a variação explicada pela desconsolidação de Baixo Iguaçu. Já o EBITDA de eólica foi de 102 milhões, sendo, portanto, uma redução de 8%, explicada por um OPEX mais alto em chafariz, pelo fim da garantia junto ao fornecedor. O EBITDA de solar foi de 5 milhões, uma redução de 6 milhões devido a uma menor geração no trimestre pelo complexo de Luzia. E o EBITDA de Termop, como eu mencionei, ele foi negativo em 1 milhão, em decorrência do novo contrato que mencionei, pelo baixo despacho no trimestre. Eu passo agora, finalmente, para o slide 17. Faltou mencionar no slide anterior que o negócio de clientes ele apresentou um EBITDA no trimestre de 22 milhões, portanto, um crescimento de 16 milhões no TRI. Agora sim, passando para o slide 17, falando da estrutura de capital, podemos observar que encerramos o primeiro TRI de 25 com uma dívida líquida de 44,4 bi, portanto, cerca de 1 bilhão acima do trimestre anterior, justificada pelo ritmo de CAPEX. Nossa relação dívida líquida EBITDA fechou em 3,49, porém, se a gente considerar a entrada de caixa da operação da venda de Baixo Iguaçu, essa alavancagem cai para 3,41. A estrutura da nossa dívida ela segue muito confortável e bem distribuída, com prazo médio de 5,8 anos. Além disso, temos uma boa diversificação em termos de fontes indexadoras, além de spreads competitivos, a exemplo das debêntures incentivadas pré-fixadas que liquidamos semana passada em 3 das nossas distribuidoras, no montante de 2,1 bi, que pós-swap atingiram taxas abaixo do CDI, ou seja, captamos com spreads negativos. Isso nos dá ainda mais confiança na execução do ciclo de CAPEX que concluiremos esse ano. Dito isso, eu passo a palavra de volta para a operadora para abrir para o Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Mário, analista sell-side do Banco Safra. Mário, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta vai no sentido da alocação de capital, né? Considerando a alavancagem da companhia, que atualmente está em patamares controlados e que os principais investimentos em transmissão devem ser concluídos aí no final do ano, e o payout de 25% atual, gostaria de entender se a companhia enxerga, como que a companhia enxerga a alocação de capital
a partir de 2026, se existe algum espaço para revisar a política de dividendos, enfim. É isso. Obrigado. Mario, muito obrigado pela pergunta. Bom, como falamos, estamos agora em 2025, estamos concluindo nosso ciclo de investimento en transmisión. Por otro lado, a partir del 26, lo que no estamos enxergando es, obviamente, continuar con el crecimiento orgánico en las distribuidoras, que está en torno a 5 o 6 billones por año. No estamos enxergando oportunidades de investimento adecuadas, rentables, ni en renovables, por situación de precios, curtailment, diferencia de precios entre sus mercados, en fin. No estamos enxergando retornos adecuados en renovables. También en los últimos leilones de transmisión que la gente está pudiendo, también no estamos siendo competitivos. Como saben, estamos exigiendo retornos reales de 2 dígitos baixo. Por tanto, todo lo que estamos enxergando para a partir del 26, foco no crecimiento orgánico en distribución. Eso nos va a llevar a un proceso de desalavancaje gradual, que será acelerado en las medidas en que los desinvestimentos vayan aconteciendo, ¿no? A través básicamente de la parcería con JC. Entonces, si todo eso acontece, como tenemos previsto, que esto, en fin, está previsto, es nuestra folha de ruta ya de 3 años atrás, si esto acontece así, como esperamos que va a acontecer, comenzaremos a desalavancar rápido y bueno, pues tenemos que pensar un poco en qué hacer, ¿no? Porque no vamos a ficar con el dinero en la caixa. Si no tenemos oportunidades de crecimiento, além de las que comenté, orgánicas en distribución, pero lo lógico es que la gente revise nuestra política de payout. Eso es lo que va a acontecer. ¿Cuándo va a acontecer eso? Pues entendemos que, de nuevo, 2025 es el último año de investimento, en 2026 comenzaríamos ese periodo de alavancaje y ahí veremos cuál sería el mejor momento para comenzar a pensar en estas cuestiones. Mas lo importante mencionar y remarcar es que se está cumpliendo lo que le vamos falando en los últimos 2-3 años, y que ahora Neoenergia, ya sea por la reducción del investimento orgánico, ya sea por el proyecto de rotación de activos que estamos llevando a cabo en los últimos 3 años con diferentes operaciones que agregan valor, todo eso nos va a llevar a un proceso de reducción de dívida, de aumento de EBITDA y, por tanto, nos va a colocar en una situación privilegiada para comenzar a pensar en aumentos de payout o en avaliar oportunidades de crecimiento, mas siempre, de nuevo, resalto que aquellos que cumplan con nuestro criterio de alocación de capital, que, como saben, es 2 dígitos baixos de retorno real dos investimentos. Obrigado. Próxima pergunta é do Guilherme Lima, analista sell-side do Santander. Guilherme, por favor. Bom dia, pessoal. Só uma pergunta bem rápida aqui. Queria que vocês comentassem um pouquinho do EBITDA de Termop no primeiro TRI 25 agora, sobre o novo contrato, né? E perspectiva de evolução desse EBITDA daqui para frente, tendo em vista a atual solução de combustível lá na usina. E quando mudar, o que poderia vir? Obrigado. Ok, Guillermo, obrigado pela pergunta. Bom, Termopernambuco, ya falamos, ¿no? De eso. Se lembran que cuando a gente consiguió adiantar o contrato de disponibilidad, para ahora ya comentamos que es un activo que sin despasar, con despachos 0%, tenemos una EBITDA prácticamente de 0. Si no tuviésemos anticipado ese contrato, estaríamos con una EBITDA negativo de 150 millones. Por tanto, con despacho 0, el EBITDA va a tender a 0. Y ahí, a cada 10% de despacho, estaríamos hablando de un incremento de EBITDA de unos 50 millones de reais. Por tanto, lo que esperamos por los próximos trimestres de 2025, considerando la situación hidráulica en el país, de estabilidad en los reservatorios, pues no entendemos que vayamos a tener un despacho muy relevante.
Por tanto, probable que continuemos en los próximos trimestres con EBITDAs próximos a cero. Agora, olhando para atrás, nos últimos 20-25 anos, no Brasil acontece 2-3 anos de tranquilidade e logo aparece un ano en que estamos despasados 6-7 meses. Entón, esa é unha planta que hoxe non nos dá ni un dor de cabeza, que está contratada e estamos esperando a que llegue ese despacho e cando llegue pues, podremos facer un resultado bastante expresivo. Por enquanto, lo que falei, con despacho cero, nosa vida tende a ser prácticamente cero. Este primer trimestre tuvimos un EBITDA un pouco negativo porque tuvimos unha manutención que foi feita, estaba ya programada, mas foi un efecto puntual, que non esperamos que se repita. Por tanto, lo que debiéramos de esperar con despacho cero es un EBITDA próximo a cero. E só complementar, um ponto aqui, a partir do próximo trimestre, a comparação vai ficar mais justa, né? Porque no primeiro TRI, a gente está comparando com o primeiro TRI de 24, que ela ainda estava no contrato anterior, que era aquele contrato com uma margem bem superior, e a partir agora do segundo, que ela ficou contratada até maio. Então, o segundo TRI, essa comparação não vai ser exatamente a mesma, mas a partir do segundo TRI, a gente começa a ter uma comparação melhor. A partir de abril, a partir de maio, aí temos várias situações na Neoenergia, ¿no? Primeiro, o que comentou Leo, ¿no? de Termopernambuco. Mas, por outro lado, teremos tamén el efecto positivo dos reajustes e revisiones tarifarias de abril, que, como ya comentamos, foron pues, de 8, 7, 8, 9%, en el caso de Neoenergia Pernambuco, casi 20%. ¿no? Adicionalmente, el mercado, comparado con 24, tenderá a crecer máis, porque se lembran que o ano pasado, os primeiros 4 meses do ano foron de un mercado moito alto por temperaturas. Entón, a expectativa que temos, primer trimestre foi un trimestre bon, os números, como vocês viron, foron bastante robustos, mas a expectativa que temos é que a partir del segundo trimestre realmente a gente consiga crecer a 2 dígitos, por lo que falei, unas revisiones tarifarias positivas, una comparación con 24 donde sale el efecto Termopernambuco y un mercado que esperamos que tienda a crecer incluso acima del primer trimestre. Entón, e transmisión entrando na operación. Agora, hoxe están entrando, como falei, quase 100 millones de RAP adicional e iso vai ir acontecendo ao longo dos trimestres de 2025. Por tanto, as perspectivas dos próximos 3 meses e para o ano 2025, pues, como ya anunciamos, ¿no? El ano pasado, pues, van a ser bastante positivas e incluso mellores que este primer trimestre, que de novo, como vocês vieron, pues, foi un trimestre con números bastante robustos. Tá ótimo, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui para as considerações finais da companhia. Mais unha vez, obrigado, operadora. Na slide 20, por último, gostaría de deixar unha mensaxe final reforzando o noso compromiso con todos os stakeholders da Neoenergia. Aquí na Neoenergia continuamos focados en 3 grandes alavancas. En primer lugar, a eficiencia e seguranza nas operacións. En segundo lugar, a creación de valor a través da alocación óptima do capital. E, en tercer lugar, o crecimiento sustentable de nosos resultados. Unha das mellores maneiras de representar eso é o expresivo crecimiento de noso EBITDA caixa, que desde o IPO creció 120%. Adicionalmente, seguimos investindo na prestación dun servicio de cualidade para nosos quase 17 millóns de clientes, moito confiantes na seguranza e previsibilidade de noso arcabouço regulatorio, que permitiu que noso Consello de Administración aprobase a solicitación da renovación anticipada das concesións de nosas 4 distribuidoras elegibles. Nosos proxectos en construción siguen avanzando e teremos no ano de 2025 a importante marca do fin do ciclo de investimentos en transmisión, con a entrega dos últimos 4 lotes. Por fin, e após termos anunciado no cuarto trimestre de 2024 a venda da usina Baixo Iguazú, realizamos agora máis outra boa operación na nosa frente de rotación de activos con noso parceiro GIC, creando valor para nosos accionistas e reforzando noso foco na desalavancaxe. A nosos accionistas que confían en nós, máis unha vez, gostaria de destacar que temos o time certo, engajado
y comprometido para entregar los resultados deseados. Y quiero finalizar, como de costumbre, agradeciendo a todos los colaboradores de Neoenergia que han cumplido su papel, superando los desafíos, entregando resultados y creando valor para nuestros accionistas. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Conferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Neoenergia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.